É o Google. Chegou. Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui, professor Kennedy Francis, chegando direto de Afogados da Engazeira para mais uma sessão da primeira Jornada Agro, né, a jornada do povo de agroindústria aqui do nosso campus. E é sempre bom participar mais uma vez, né? Estivemos à tarde e agora a gente está à noite. E eu vou passar a palavra para o nosso coordenador, o chefe, Sr. Aguirres. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que abrimos mais uma palestra. Palestra essa que a gente escolheu a dedo, viu, professor Kennedy? Palestra que vai falar sobre leite orgânico, a produção de leite orgânico para a agroindústria. E eu vou falar aqui um breve currículo do professor que vai apresentar a palestra. O professor Irã Alves Torquato, graduação em zootecnia, licenciatura em ciências agrárias, tanto a graduação como a licenciatura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É especialista em bovinocultura de leite pela Universidade Federal de Lavras e mestre em ciência animal pela Univasp. E doutorando em biotecnologia pela Universidade Federal do Sergipe. O Irã Alves Torquato atualmente é professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e coordenador do curso técnico em agropecuária do campus Floresta. Professor Irã, seja bem-vindo a esta palestra. A palestra é toda sua. Nós temos aí 40 minutos de palestra, com a tolerância de 5 minutos. Temos aí em torno de 10 minutos de perguntas e respostas no final da palestra. Se o senhor achar melhor a gente poder fazer uma determinada interação durante a palestra, o senhor fica à vontade também, pedindo o pessoal para abrir seus áudios e até seus vídeos, se também acharem por ficarem à vontade. E a palavra é tua, Irã. Boa noite, Aguirres, professor Aguirres, meu grande amigo. Boa noite, professor Kennedy. Boa noite a todos os que estão aí e tiraram um tempinho, não é? À noite, um momento de descansar, o pessoal participando de evento. Gostaria de agradecer pelo convite, não é? Um momento que todo mundo está, todas as atividades online, e agradecer pelo convite e a oportunidade de explanar um pouco que a gente pode falar sobre leite, né? Hoje à tarde tivemos uma ótima palestra da professora Carla, e foi até bom essa sequência, porque aí eu não me atenho tanto à questão do leite e passo a falar um pouco mais da questão do produto orgânico e a importância para a agroindústria, né? Certo? Desde já agradecer a presença de todos, né? Muita gente de Instituto Federal, de universidades, né? Aí em busca de um pouco de troca de experiência. Se alguém quiser aderir a algum momento para falar, a gente vai. Eu vou colocar aqui a apresentação, deixa eu ver como é que. Enquanto o professor Irã vai se organizando, a gente ressalta, né, que toda e qualquer pergunta, né, se você, obviamente, o professor, né, já colocou, deu a liberalidade para vocês abrirem o microfone, seja lá o que for, mas quem não quiser pode colocar aqui no chat. Tanto eu quanto o professor Aguirres, a gente vai ficar observando aqui a movimentação e dentro do previsto a gente vai fazendo todas as perguntas que forem surgindo. Certo? Então, enquanto o professor vai apresentando aí a tela, a gente vai passando todos vocês, todos que estão participando desse evento. Eu sou do curso de saneamento e é muito bom a gente de vez em quando sair da caixinha e olhar outras realidades dos cursos que fazem companhia conosco aqui no campus, né? Foi um pouquinho fora da nossa realidade. Professor Irã. Tá ok aí a apresentação? Tranquilo. Vamos embora. Deixa eu ocultar aqui essa.
Falar de produção orgânica é um tema bem complexo, não é? O Aguis lançou esse desafio aí para eu falar um pouco de produção orgânica, mas seria importante em outro momento a gente falar um pouco da certificação e aí a gente trocar uma ideia só sobre as exigências totais, tanto para você começar, tanto para você fazer a transição e iniciar uma produção orgânica. Então, só para deixar claro, né, porque essa denominação orgânica, né, já é uma lei que já existe desde 2003, de lá para cá tem alguns decretos, tem outras leis, mas ela surgiu desde 2003, e ela preconiza como principal item para você ter uma produção orgânica, é que você utilize métodos culturais biológicos em contrapartida aos produtos sintéticos. Então, qualquer medicamento sintético ele é proibido na produção orgânica, seja ela leite ou seja qualquer outra produção. Então, a prioridade é que sejam medicamentos ou tratos culturais ou tratamento biológico para qualquer problema, sejam métodos naturais. É proibido também o uso de organismos geneticamente modificados, então, milho transgênico, soja transgênica, tudo isso é proibido na produção orgânica. Então, é por isso que lá na frente eu vou comentar mais um pouco, é por isso que encarece um pouco o produto, é por isso que a logística é mais difícil, porque as pesquisas avançam mais, né, tem mais recursos nessa área de sintéticos, certo? E quais são os critérios? Vou colocar aqui um pouco, alguns critérios para a produção de leite orgânico, depois a gente vai falar um pouco da importância da produção orgânica para a agroindústria. Então, todos os volumosos, né, produzidos para alimentação animal, eles devem passar por um período de carência de no mínimo 6 meses, né? Você for iniciar uma produção orgânica hoje, a sua pastagem tem que passar no mínimo 6 meses por um período de transição. E o que é que consta nesse período de transição? É o não uso de nenhum produto sintético, tanto herbicida como inseticida, e aí essa pastagem ela vai ter um trato cultural apenas com matéria orgânica, esterco, desde que venha de uma produção orgânica, e aí ela começa a passar pelo período de transição. A pastagem passa por esse período de 6 meses e pastagem junto com animais é um período mais ou menos de 18 meses, por isso que encarece o produto, né? E você imagina você começar uma produção de leite orgânico e aí você passar 8 meses numa transição, né? Vendendo um produto que não é orgânico, mas você está em uma transição e depois é que você vai iniciar a produção orgânica. Por isso que, às vezes, o produto fica um pouco oneroso. Então, essa pastagem tem que estar livre, principalmente de inseticida e herbicidas, né? A alimentação dos animais ainda é permitido que 15% da dieta total, né, 15% da matéria seca, se utiliza o alimento transgênico ou alimento que não venha de produção orgânica. Mas a maior parte dos alimentos, né, 85%, tem que ser derivado de uma produção orgânica. Mais uma vez eu enfatizo, é por isso que é tão difícil, né? Você, além de ter a criação de animais, dificilmente você vai encontrar alguém que produza só o alimento orgânico só para a sua criação. Por isso que você tem que fechar o ciclo, né? Por isso que, mais na frente eu vou comentar um pouquinho, mas por isso a importância do associativismo, das associações, do cooperativismo, por quê? Porque você não consegue, se eu for iniciar hoje uma produção, provavelmente eu não vou conseguir sozinho, certo? E caso aconteça alguma doença nos animais, todo o tratamento deve ser feito com homeopatia ou fitoterápico, né? Se esses medicamentos não conseguirem resolver o problema, aí você vai e entra no tratamento com antibióticos sintéticos, que é os alopáticos, né? Só que a exigência, todo produto, enquanto aquele animal for tratado, ele tem que ser descartado. E, por exemplo, se um antibiótico que não seja homeopático ou fitoterápico tiver um período de carência, por exemplo, para o consumo do leite de 5 dias, no sistema orgânico certificado tem que ser de 10 dias o período de carência, certo? Mas só usa salvo caso os homeopáticos e os fitoterápicos não resolvam. Se os seus animais começarem a adoecer muito e os homeopáticos e fitoterápicos não resolverem e você for fazer muitos tratamentos durante o ano, provavelmente você vai perder o selo de produto orgânico, certo? Leite orgânico é bom, é um produto bom, ao longo da palestra a gente vai ver, mas é bem
trabalhoso. Por quê? Porque a gente tem pouca disponibilidade de produto no mercado, principalmente para tratamento sanitário, certo? Dentro da questão sanitária, todas as vacinas obrigatórias são permitidas, não é? Então, a fitose, a raiva, isso aí, todas elas são permitidas no tratamento, certo? Não serão permitidos sistemas 100% confinados, né? Esse sistema de galpão não é permitido, então os animais, a maior parte do tempo, tem que estar em uma área livre, com piquetes, com sombra, água disponível. O sistema orgânico, ele preconiza muito natural, não é? A volta do animal ao seu ambiente natural normal. Então, não que o sistema de confinamento seja um sistema e os animais sofram, né? Desde que você faça o manejo adequado, dê as condições ao animal, e o animal vai estar em conforto e bem-estar animal. Mas no sistema orgânico, ele tem que estar em um ambiente onde ele iniciou sua vida natural desde os primórdios, certo? Então, antes de falar na questão da auditoria, não é? Em termos de reprodução, é permitida a inseminação artificial e a monta natural já é a que é mais utilizada. A inseminação artificial é permitida desde que o sêmen venha de um touro que esteja criado em um sistema orgânico. Se não for orgânico, não é permitido, certo? Então, na parte de reprodução e melhoramento genético. Anualmente, né, geralmente quem faz as auditorias é o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, todo ano, geralmente ele faz uma auditoria, colhe amostras aleatórias, às vezes todo mundo sabe, você passa por um sistema de certificação, de registro, mas espera-se que os produtores não enganem as certificadoras, né? É por isso que uma vez por ano ou duas vezes vem lá alguém do Ministério ou de alguma certificadora e colhe amostras aleatórias, sem avisar o produtor, para ver se ele não está lesando o consumidor, certo? Então, isso faz parte do sistema de certificação e aí é onde você obtém um selo. Então, são regras básicas que vão desde a nutrição, sanidade e reprodução para você manter um sistema orgânico, certo? E qual é a tendência do mercado de produtos lácteos? Até essa faixa verde aqui, não só o mercado lá, todo mercado ele preconiza, não é? Mercado de alimentos, enriquecimento de dieta, praticidade na nutrição, saúde na digestão, bem-estar. Agora, o produto orgânico, eu tanto trabalho com orgânico, com produtor, trabalho sem ser orgânico, mas qual o diferencial do produto orgânico? A gente vai ver mais na frente, mas a diferencial está aqui embaixo. Ninguém passa a produzir qualquer produto orgânico sem estar dentro da sustentabilidade e naturalidade dos animais ou da questão social humana. Então, até aqui, aí você me perguntar, os outros produtos, você está falando que não tem sustentabilidade e naturalidade? Tem. Mas se você quiser produzir alguma outra coisa sem essa parte de baixo aqui, você produz facilmente, mas dentro do sistema orgânico, não. Você tem que atingir todos esses elos aqui da cadeia produtiva, e principalmente bem-estar social, animal e humano. Então, muitas pessoas vêm de cima para baixo. O orgânico, não, ele primeiro vai na questão regional social para depois ir para as questões produtivas, certo? Eu só coloquei aqui para uma chamada bem interessante de um gráfico que eu vi aqui de 2019, né? Os países com o maior número de produtores orgânicos do mundo. Então, em primeiro lugar está aqui a Índia, aí vem Uganda, México. Vejo a disparidade, não é, de quem produz e de quem comercializa e de quem consome. O mundo, mesmo dentro do mundo orgânico, que preconiza bem-estar social, a gente tem que começar a mudar um pouco a visão também. Ó. Veja todos os países, o maior produtor, Índia, Uganda, Tanzânia, você não vê nem, só está aqui, apareceu aqui embaixo a Itália, não é? É considerada um país desenvolvido, não é? Aí veja o gráfico seguinte, maiores consumidores, maiores vendas do mercado de orgânico do mundo. Aí não aparece nenhum daqueles países lá que tem os maiores produtores. Aí, em primeiro lugar, vem os Estados Unidos, segundo a Alemanha, França, China está aqui, né? Então, produz no país pobre e vende no país rico. O orgânico, por isso que eu gosto mais,
porque o orgânico é um dos elos da cadeia da agroecologia, por isso que eu gosto mais do produto agroecológico que só o orgânico em si, porque às vezes o orgânico entra muito multinacional, né? Vocês vão ver na frente que uma das grandes multinacionais do mercado lácteo está produzindo, invasando leite orgânico. Então, eu gosto mais do produto agroecológico, em que o orgânico faz parte, mas o orgânico pode não ser dentro da agroecologia. Por quê? Porque tem essa disparidade aqui, ó. Mas aos poucos vai mudando, né? Isso vai depender da gente, depende dos pesquisadores, depende da sociedade, depende do consumidor. Então, só muda um dia e cada um for fazendo a sua parte. Mas perceba a disparidade de quem produz, quem tem o maior número de produtores, e perceba quem são os maiores varejistas, né? Provavelmente eles estão comprando muito desses mercados aqui, certo? É só mais uma questão para a gente repensar e refletir, não é? Aqui eu só coloquei, só para vocês verem, a questão dos Estados Unidos, né? Ele movimenta em 2019, 2, bilhões de leite orgânico, né? É uma categoria muito forte, um mercado que gerou aí 6 bilhões de lucro, né? Aí aqui vem a China, com um crescimento muito rápido no mercado lácteo. Tem uma particularidade bem interessante aqui, que a China produz um leite orgânico específico para crianças, não é? Então, tudo isso é visão de mercado, né? Como a Guiz me colocou à disposição para falar de agroindústria. A agroindústria vende e ganha da concorrência quem tem uma visão de mercado maior. Aí a China já viu aqui um mercado diferente. Aí nós temos a Alemanha aqui, outro mercado forte, né? Um mercado que movimenta aí em termos de lácteos, lá 26% dos lácteos que eles produzem já é orgânico. Aí você me pergunta, e por que o Brasil não vende? O Brasil está no caminho errado? Não é porque as coisas... Tem uns países que têm uma visão mais rápida, outros têm um fluxo de mercado maior. E às vezes os países europeus são menores, são mais organizados, não é? Aí nós temos a França, que é o terceiro maior mercado de lácteos orgânico do mundo, não é? Com 12,8% do total. Faz parte do programa de governo, mas na frente eu vou falar que falta, às vezes, política pública, não é? Aqui, ó, o programa do governo tem uma meta de alcançar 15% de terras agrícolas orgânicas até 2022, até o próximo ano. Isso aqui foi uma matéria, se eu não me engano, de 2017. Então, perceba que os países avançam a passos largos, não é? Por quê? Porque é um produto que tem diferencial de mercado, principalmente na questão de não ter nenhum resíduo químico, seja de agrotóxico, seja de antibiótico, não é? E aí você me perguntar, mas os produtos lácteos não têm essa visão? É isso que eu estou falando. Algumas empresas hoje do setor lácteo, eles já fazem muitas exigências que os orgânicos já faziam há muito tempo, que já estava lá aquela lei lá desde 2003. Hoje eles já não querem resíduo de antibiótico, eles hoje já fazem uma exigência em termos de, Carla falou bem à tarde, de contágio bacteriano, de célula somática, e o orgânico, ele só começa a ser produzido quando ele atinge essas metas. Muito diferente do mercado, vamos dizer assim, normal, que ele tem passos a serem alcançados ao longo do tempo, né? As instruções normativas, tem a 46, se eu não me engano, aí vem a 72, e aí tem metas para serem atingidas ao longo do tempo. O orgânico, não, você só pode produzir se não tiver nenhum resíduo. Então, a diversidade agroindustrial dos produtos lácteos é grande. Nós temos leite, bebida láctea, queijo, tudo isso aqui eu estou agregando valor ao leite, é um único produto. A diversidade, né, aqui tem outra gama de produtos. E por que não você não adicionar orgânico nesses outros produtos aqui, não é? Então, é mais uma opção de agregar valor, é mais uma garantia de qualidade, não é? Nos derivados, não é? Às vezes as pessoas produzem o queijo não de forma, vamos dizer assim, de má fé, mas se ele produzir só, às vezes tem lá um resíduo até de coliforme, né, no queijo, em qualquer um derivado. É porque ele quer, não, só por uma falta de treinamento. Se ele fosse produzir orgânico, ele primeiro ia ter um treinamento, primeiro vinha uma certificadora, ele só lança o produto no mercado a partir do momento que ele é capaz de entregar um produto para o consumidor de qualidade. Então, esse é o diferencial do orgânico para o convencional. Não que os outros estejam errados, mas é porque
a cadeia, o produto que ele está lançando no mercado não tem tanta exigência quanto a obtenção do selo orgânico, certo? E aí, qual seriam os principais diferenciais para a agroindústria, né? Não tem utilização de agrotóxicos. Aí você me perguntar, Irã, é errado usar agrotóxicos? Desde que seja utilizado de forma correta, respeite os períodos de carência, provavelmente não vai gerar resíduo no produto. Provavelmente. Mas vai gerar algum dano lá na microbiota, na fauna, na flora, às vezes, né, que você usa herbicida, e aí você já está livre disso no orgânico. E quando é utilizado de forma inadequada, né, aí é que piora mais ainda o sistema. Então, o orgânico tem uma visão de aumento da biodiversidade, né, rotação de culturas, né, quanto mais gramínea diferente eu vou ter na propriedade, mais minha microbiologia vai ser diversificada. Então, vai ser uma biodiversidade rica. Diversificação na produção, né? Se preconiza muito que você tenha mais de um produto, para não, se você tiver algum problema em um produto, você tem como substituir o outro e não perder o seu ganho financeiro. E aí, como eu falei, ó, sem contaminação da fauna, da flora, da água, do solo, do ar, né? Os colaboradores, então as pessoas hoje que mais sofrem no mercado convencional na questão do agrotóxico é quem aplica. E hoje já existem pesquisas que a maioria das pessoas que aplicam não tem nenhuma proteção. E não são pagos por isso, né? Então, o selo orgânico, né, que é garantido por certificação, ele já garante tudo isso aqui. E o consumidor final, né, que é o principal que paga por todos esses produtos, por qualidade, é quem sai ganhando também, que lá não vai ter nenhum resíduo, que isso é o que é mais importante. Vocês veem hoje o número de casos que aumenta aí, principalmente de CA, não é? Já está comprovado que boa parte é de responsabilidade de alguns defensivos, né, que são usados de forma inadequada. E outra coisa importante é, algumas indústrias hoje no mercado confeccional já existem, né, sem resíduo de antibiótico, mas o selo orgânico é quem garante todo esse fluxo aqui, e aí você vai consumir um produto sem nenhum resíduo, né? Outro diferencial é a comercialização de excedentes, né? Dá-se muita valorização à agricultura familiar, né? Isso aqui já puxando um pouco para a agroecologia, né? O orgânico às vezes não peca um pouco nisso. Outra coisa importante que o mercado, tanto orgânico como agroecológico, é a identidade cultural, né, a produção regional, os conceitos regionais, né, dos produtos regionais. Então, você não está só comprando um produto e vendendo um produto certificado. Você está comprando um conceito, você está valorizando a região, você está impulsionando o turismo, está valorizando aquilo que as pessoas, ao longo do tempo, vêm produzindo, e aí você apenas só fez aperfeiçoar, certo? Aqui eu só coloquei uns exemplos, né? Aqui, esses produtos, não só, acho que uns 3 aqui são orgânicos. Um aqui eu botei um selo internacional e uns nacionais. Mas só para falar da questão da valorização regional, aqui a Venturosa é conhecida como a capital do queijo, é uma das bacias leiteiras, a gente tem a bacia leiteira aqui do Agreste, tem a do Sertão, não é? Então, Venturosa faz parte de uma das bacias leiteiras, então, a valorização do produto, né, com a marca regional. Aqui nós temos o queijo da Serra da Canastra, né, em Minas Gerais é muito forte, né, essa questão de identidade regional. Aqui os produtos da Fazenda Carnaúba, na Paraíba, vem com os ferros de várias gerações dos pessoal que ferrava o gado, aí tem toda uma história por trás disso. Vale das Palmeiras, lá em Minas Gerais, né, um produtor forte de orgânico, né, outro aqui em Minas também. Minas Gerais, é isso que eu falo, às vezes o Pernambuco está um pouco atrasado na questão de diversificação de produto, né, enquanto Minas Gerais acho que tem mais de 300 tipos de queijo, a gente ainda deve ter aí uns 5 ou 6, ou no máximo 10, né, então a gente precisa valorizar esse mercado e impulsionar a agroindústria, né, diversificar, para quando um produto tiver algum problema, ou o consumidor cansado de um produto, ele tem outro, e o produtor nunca deixa de vender, né, sua mercadoria. E aí,
é o que eu falo do orgânico, ele ainda falta emplacar na questão da agricultura familiar. As grandes empresas viram esse nicho de mercado e saíram na frente, né? E começaram a invasar, não é? A correr atrás. Por isso a dificuldade, porque os grandes conseguem, porque eles fecham todo o ciclo. O pequeno, se ele não tiver organizado em cooperativismo, no associativismo, dificilmente ele consegue produzir. Por quê? Porque tudo que você produzir ou consumir tem que ser de produção orgânica. Então, às vezes, o pequeno, se não tiver uma política pública, se não tiver um apoio governamental, você não consegue produzir. Então, o mercado, a diversidade de produtos, mas tudo de empresa grande, né? Uma empresa aqui internacional grande, o resto é tudo empresa que vira um nicho de mercado importante e já estão avançando. Eu aqui fazendo a propaganda aqui, não sei nem se eles vão me pagar. Então, vejam só como é uma visão e às vezes o consumidor não percebe. Aí a grande marca aqui do Leite Ninho, né, da Nestlé, botou produto orgânico. Aí ela bota aqui no verso da lata: vacas vivem sob práticas de bem-estar animal que permitem expressar seu comportamento natural. As vacas das fazendas comem alimentos orgânicos. Você recebe um leite 100% de a lata reciclável. Quer dizer que os outros sistemas não são sustentáveis, não são recicláveis? Não, é porque o orgânico ele tem essa preocupação. Ou você começa a cadeia completa, reciclando material, produto sem resíduo, preconizando o bem-estar animal, a sustentabilidade ambiental, você não produz. É como se, porque às vezes a gente não percebe, se ele está dizendo que isso aqui é de jeito, significa que o outro produto dele não é sustentável. Mas é um nicho de mercado importante, mas está aqui a propaganda, né? Propaganda é a alma do negócio. Aí, aqui, por que consumir orgânico? Isso é outra pesquisa que foi feita, não é? Pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica, a Orgânicos. Quais são as razões de você consumir orgânico? Aí, aqui por região, o Nordeste, em primeiro lugar aqui, saúde. Todas as regiões preconizaram saúde, né? Então, perceba a importância do orgânico. Por que saúde? Porque eu tenho a garantia lá que o produto não tem nenhum resíduo, que foi produzido de maneira que está lá certificada, não tem nenhum resíduo de inseticida, de herbicida, de antibiótico, tudo foi produzido. É como se fosse não tem a exigência do boi rastreado, que a União Europeia exigiu, que tem que estar lá na rastreabilidade, tudo que ele consumiu, desde o nascimento até o dia do abate. O orgânico é exatamente isso, é uma garantia de como o produto foi produzido lá, todo o ciclo, tudo que você utilizou, e aqui está a pesquisa do consumidor. Em primeiro lugar, eles estão falando de saúde, então as pessoas hoje vivem uma vida agitada, eles querem pelo menos comprar um produto saudável que tenha alguma garantia. E o orgânico, esse é o diferencial do orgânico, ele garante isso. Aí você, o outro garante isso. Alguns produtos garantem, mas não me dizem como foi todo o sistema de produção, do começo ao fim. E o orgânico me diz. Aí não é uma crítica ao outro sistema, nem uma dúvida que ele tem alguma coisa errada, mas o orgânico está lá certificado. Então tem umas premissas mais seguras. Em segundo lugar, aqui veio meio ambiente, outro falou em mídia, né? Outra pesquisa de mercado aqui, por que você não consome mais produtos orgânicos? Aí olha a grande crítica que eu sempre faço também para o orgânico, né, que geralmente se diz que o orgânico tem que ser socialmente justo, mas geralmente não é. Por quê? Porque aqui a pesquisa de mercado, as pessoas dizem que não consomem mais por questão de preço, e geralmente, realmente, eles são mais caros, quando comprados e consumidos das grandes redes de supermercados. Mas quando você compra direto do produtor lá da agricultura familiar, não é. Só que as pessoas não têm como se deslocar e comprar lá no produtor, nenhum produtor tem condições de levar lá na casa da pessoa. Então, os grandes mercados compram e vendem a preços mais caros. Mesmo na propriedade, né, seja pequeno ou grande, ele é mais. Por que ele é mais caro, né? Todo mundo aqui reclamou de preço, Nordeste foi preço, Sudeste preço, Centro-Oeste preço. E o Sul reclamou aqui da proximidade e também, em segundo lugar, preço. Porque o produto orgânico ele tem uma maior dificuldade de produção, porque
principalmente na questão sanitária. Hoje se você for fazer um hectare de alguma coisa orgânica, vamos dizer, de melancia orgânica, a produção vai ser menor, o índice de infestação vai ser maior, né, em comparação com aquele que usa produto sintético. Do mesmo jeito é com o leite, você vai ter uma dificuldade maior, né, principalmente pela questão do uso de insumos, né, que você não vai ter insumos próximos que sejam de origem orgânica, e isso encarece muito. Aí eu pergunto, quais seriam os desafios da agropecuária orgânica? Então, um dos principais desafios hoje, se eu quiser iniciar uma produção orgânica, um dos grandes desafios seria produção próxima das convencionais. E o que seria isso? Eu posso dar esse exemplo aqui para um pequeno produtor e posso dar um exemplo para uma produção grande. Hoje eu sou um pequeno produtor, eu vou começar uma produção orgânica, mas meus vizinhos fazem pulverização lá da pastagem com herbicida. Dificilmente todos os meus vizinhos usarem, né, eu ficar ali naquele centro, eu não vou conseguir a certificação, porque o resíduo dos herbicidas ou inseticidas vão através do ar, da água, e aí como é que eu vou conseguir a certificação? Então, e aquelas pulverizações que são feitas de avião, não é? Como é que fica a certificação dos vizinhos? Então, produção próxima das convencionais. Outro que encarece muito é a compra de insumos orgânicos. Vocês viram aqui que eu falei na questão da reprodução do animal. Se for usar sêmen, né, sêmen de bovinos, eu tenho que ter um sêmen de uma criação que seja orgânica. Então, será que vai ter alguém que só produz o boi orgânico lá para a venda de sêmen? Dificilmente vai ter, né? Então, tem que fechar todo o ciclo de produção de alimentos, sanidade e reprodução. Veja que dificuldade, mas quem consegue fechar o ciclo consegue produzir. Tem inúmeras fazendas já no mundo todo que conseguem fechar o ciclo, né? Capacitação, então, é outro desafio, não é? A extensão rural hoje já está precária, ainda mais nessa área de orgânica que não tem. Comercialização, a falta de apoio, não é? Nessa questão de comercialização, porque você é um produtor que fecha o ciclo, ou você é um pequeno produtor, vai conseguir fechar esse ciclo como? Né? Já se tem algumas feiras orgânicas pequenas, não é? Alguns incentivos, mas ainda está um pouco longe da realidade. A falta de assistência técnica, que é a sequência da capacitação, não é? Você tem que se capacitar, mas você tem que continuar com a assistência técnica para a pecuária, a agropecuária, ela é diversa, todo dia ela está em mudança, todo dia aparece um problema novo, então se você não tiver uma assistência técnica até nada, você vai terminar ficando fadado ao fracasso. Aquilo que eu falei no começo, o período de convenção é longo, né? Em torno de 18 meses, se naquela área não teve nenhum problema de muito resíduo no solo ou na água. Por exemplo, se você tiver uma água lá que tenha um resíduo alto de algum contaminante, provavelmente você não vai conseguir a certificação, a não ser que você adquira outra fonte de água. E o desafio é política pública, né? Então, ou fecha o ciclo com política pública adequada para o produtor, tanto para o pequeno quanto para o médio, dificilmente ele consegue fechar esse ciclo aqui de produção orgânica, certo? Aí os desafios se estendem ambientais, não é? Para você conseguir o selo orgânico, você tem que ter tudo. Hoje você já é obrigatório você ter a reserva legal, mas você, dentro do sistema orgânico, o outro ainda fecha um pouco os olhos, você tem um período para recuperar aquelas áreas. Dentro do orgânico, você tem que ter tudo isso aqui registrado. A questão econômica, ela trava no social, porque aquilo que eu falei anteriormente, se o produto orgânico tem que ser socialmente justo, ele trava no socialmente justo aqui na questão econômica, porque geralmente a classe pobre não consegue consumir produto orgânico, a não ser que ele seja só um pequeno produtor para o consumo dele, mas ela às vezes não se torna socialmente justa, porque hoje o produto orgânico é mais caro do que o outro, e vocês sabem que quem tem pouco dinheiro não manda nem a qualidade, não, é preço, não é? Aí ele vai lá e vai ter que consumir o produto que não seja orgânico. É a principal crítica que a gente faz, né, que aos poucos vai mudando, né?
Isso tem que ter política pública para baratear esses custos, principalmente em assistência técnica. A questão genética também é outro desafio, né? Aquilo que eu falei, ou você tem um reprodutor, ou alguém tem que produzir o sêmen do animal todo orgânico. Então, isso dificulta muito porque, por exemplo, se eu for um produtor de orgânico, né, eu tenho uma produção de leite orgânico, dificilmente eu vou encontrar alguém que só produz o sêmen, ou tem um reprodutor para utilizar a monta natural, ou não fecha o ciclo. A tecnologia, o orgânico tem que avançar também, né? Tecnológico, que a gente vê aí o mercado de antibiótico, o mercado de inseticidas, né, que a gente chama de insumos agrícolas, lá avança rapidamente, e o orgânico não avança muito por uma questão econômica, né? E a pesquisa, né, ela dentro da cadeia orgânica, ela ainda tem pouco incentivo, principalmente governamental. O último edital de financiamento para a questão do núcleo de agroecologia, né, que entra a produção orgânica, foi em 2016, do CNPq. Então, é um incentivo muito baixo. Então, você quiser lançar hoje um inseticida ou um herbicida, você tem 1,2 milhão aí na mão facilmente, tanto público quanto privado, principalmente privado. E se eu quiser produzir orgânico, eu não consigo, né? Então, o último edital já vai fazer o quê? A gente está em 2021, 5 anos que saiu. Então, às vezes a gente na academia recebe muita crítica, porque não se avança nessa questão sanitária, dos orgânicos, da agroecologia. Por isso aqui. Então, sem dinheiro não se faz pesquisa, né? Sem estrutura. Então, o incentivo para a produção agroecológica e orgânica hoje ainda é um grande desafio. A gente não anda, por quê? Porque as pesquisas têm pouco financiamento e aí a gente fica travado nessa questão econômica, né? E quais seriam as políticas públicas que a gente deveria preconizar? Certificação, credenciamento e controle, tanto do Ministério da Agricultura como dos órgãos estaduais, né? Então, devia ser uma política pública com incentivo alto. Isso aqui, essa questão aqui, a gente nem tem para o orgânico, nem tem para o outro. Então, é uma política pública que deveria avançar. A questão das DAP, né? O cadastro ambiental rural, tudo isso devia ser política pública. Geralmente, isso aqui, tudo o produtor tem que pagar. Né? A questão da DAP, né, que é a declaração de aptidão PRONAF, é uma dificuldade para o produtor tirar isso. Os órgãos de assistência rural, as ATI e o PRONAF, é a maior dificuldade. O crédito bancário quase não existe para a questão orgânica, então devia ser uma política pública igualitária, tanto para a produção convencional como para a orgânica. Então, isso devia ser uma política pública com incentivo alto, não é? Então, você quer produzir um produto orgânico, beneficiá-lo, botar numa mini indústria, você não consegue. Né? Assentamentos rurais agroecológicos, né? A gente quase não vê isso, acho que tem alguma coisa no sul, sudeste. Né? Circuito de feira livre de cesta, né? Devia ser mais incentivado, ter um espaço. Né? Isso devia ser uma política pública da Secretaria de Agricultura de cada cidade. Um comércio justo só funciona se for em cooperativa ou associação, porque muitos produtores eles fecham um ciclo, mas se você tentar produzir sozinho, só se você for um grande produtor. Não é? Então, serviços ambientais, tudo isso aqui hoje, se você quiser, você tem que pagar. Mas o cara vai passar 18 meses para tentar jogar no mercado um produto orgânico. Não é? Ele já está levando porrada aí 18 meses. E pagar tudo isso aqui, não é? Tudo isso requer custo, então deveria ser um programa, né? Tudo isso aqui deveria ser política pública para você jogar o produto no mercado, né? E incentiva a agricultura familiar, porque aí você permanece as famílias no campo, elas não encharcam as cidades, né? Não tem tanta geração de desemprego. E principalmente aqui, ó, a política pública de financiamento da pesquisa aos órgãos de extensão rural. Então, para dar todo um apoio técnico a essas políticas aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradecer aí o convite. Eu tentei ser o mais sucinto possível, né? Que eu tenho medo que o pessoal, já avançar da hora, as pessoas gostam de descansar, não é, Guiz?
Pois é, Irã. Irã, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que talvez aí tenha respondido em parte com o slide de políticas públicas. A Kátia Santos pergunta: já existe legislação para nortear a produção orgânica do leite no Brasil? Sim, sim. Aquilo que eu falei lá no começo, a legislação existe desde 2003. Ela já vem sendo implementada desde essa época. Aí vem tendo algumas mudanças, vem aparecendo algumas instruções normativas, vem aparecendo alguns itens que vão sendo adicionados, algumas modificações, né? Por exemplo, a questão alimentar mesmo, você observar, eu falei lá que é permitido 15% que não seja de origem orgânica. Por quê? Por essa dificuldade. Aquilo que eu falei, se você quiser começar a produzir leite orgânico hoje, você vai travar na questão do insumo. Como é que você fecha o ciclo? Você não consegue produzir tudo na fazenda. E tudo tem que ser de origem orgânica. Como é que você fecha o ciclo? Queria eu que todos nós tivéssemos acesso àqueles produtos lá da agroindústria, todos certificados, todos de origem orgânica, com aquela garantia que não tem nenhum resíduo. Já imaginou? E já era para estar acontecendo isso, porque a gente, como consumidor, a gente não cobra. Os países europeus, a gente é chamado de segundo, terceiro mundo, tem gente aí que chama aqui, nós chamamos até submundo, mas é por isso. A União Europeia ele quer saber, no boi rastreado lá, desde o nascimento até o abate, o que o animal consumiu. Se tomou medicamento, se não tomou. O orgânico é isso, é um boi rastreado. Seria um leite, puxando para a cadeia produtiva do leite, seria um leite rastreado. Mas as pessoas não veem isso. Mas onde está o entrave? No preço. Eu vou exigir por uma coisa que eu não vou lá consumir. Aí a pessoa diz, eu não estou consumindo, eu não estou comprando, vou comprar um quilo de pão, vou comprar um quilo de tomate por R$20. É R$20, eu já cheguei a ver um quilo de tomate orgânico. Então, o socialmente justo, o orgânico peca. Por quê? Não é porque é o lema do orgânico, é porque não existe política pública. Só por isso. Não é porque o orgânico está errado, não. O orgânico já começou a fazer a parte dele, mas trava nas políticas públicas. Por quê? E o pequeno, o que tem poucas condições financeiras, ele não consegue consumir. É isso mesmo. A Aline Roberta pergunta: o grande desafio é a falta de políticas públicas e de investimentos? Eu acho que já foi meio que respondido, né? Isso, é esse e não tem outro. É exatamente esse. E aí, diante disso, Irã, diante dessa pergunta da Aline, a Nadiette também colocou uma pergunta embaixo. Já, viu, Nadiette? Eu vou só juntar com esse anseio da Aline para colocar uma mistura de pergunta com, não sei, desabafo, enfim. Porque acho que diante de tudo que você colocou, professor Irã, algo assim, bate na minha cabeça. A quem interessa essa dificuldade todinha para que todos nós tenhamos acesso aos orgânicos? Porque a impressão que dá é que, obviamente, não é só a impressão, é uma realidade que a gente acaba constatando quando vai na feira, quando chega nas propriedades rurais, é que é o seguinte: tem um esquema muito forte, assim, um negócio muito fechado, uma caixa de Pandora, literalmente, que é colocada assim para, não incentivemos o pequeno a produzir. Não incentivemos o pequeno a produzir. Vamos botar terra nele ou nela, né? É uma coisa muito complicada, porque se todos nós, né, se os pequenos agricultores eles tivessem a condição mais facilitada de poder produzir o seu leite orgânico sem tanto problema, talvez a gente tivesse com uma oferta de produto muito maior, não acha não? Com certeza. O mercado ele é muito injusto, né? Ele sufoca muitas vezes o mercado grande, que a gente chama, né? O varejo grande, ele sufoca o pequeno. Por que ele sufoca? Ele não importa, o que ele quer é lucro, né, diário. Então, o exemplo é aquela grande marca que eu apresentei. Ele viu um nicho de mercado, uma lata daquela, se a outra é R$12, ele está vendendo por 24. Ele quer saber se o pequeno vai acabar ou se não vai, ele
está produzindo. Então, as grandes marcas, eles sufocam a gente em tudo, né? Agora, o consumidor, por exemplo, ele tinha que começar, mesmo ele não tendo condições de pagar, não é? Às vezes as pessoas têm que começar a exigir, aí você vai exigindo, é isso que acontece com os outros países, a gente não exige. Você chega numa feira, olha lá, eu quero isso aqui, às vezes olha até preço, né? Olha 5, 6 marcas e vai no preço. É quem tem poucas condições econômicas, ele tem que ir no preço mesmo, ele não tem outra opção. Mas se tivesse política pública para o pequeno, ele não ia comprar, não. Ele mesmo produzia o alimento dele, vendia o excedente e tinha aquele ciclo, não é? Você vê, tem algum crédito, alguém já viu alguma placa de algum banco, né, sem citar nome, que se incentiva hoje a produção de produtos agroecológicos? Não tem, não é? Então, se começasse uma política pública de exigência, e aí a gente começava a ter uma realidade diferente. Salvo não me engano, a Dinamarca hoje praticamente 90% dos produtos são orgânicos. Toda a exigência, tanto na produção quanto no consumo. Ela não aparece nas pesquisas porque é um país pequeno ainda assim, mas tudo dela, a exigência é essa. Por quê? Porque alguma coisa está errada. Aí as pessoas às vezes me criticam, Maíra, eu uso outros produtos, né, não tenho opção, mas não, o convencional está errado? Não, é porque não tem uma garantia. Vou dar só um exemplo. A gente for usar um carrapaticida, que a gente chama no lombo dos animais, por exemplo, tem uma infestação de carrapato de mosca. Eu tenho que fazer uma aplicação em 100% do rebanho. O cara produz 1.000 litros de leite por dia. Você acha que ele vai jogar 3 a 5 dias de 1.000 litros de leite fora? De jeito nenhum. Então, o orgânico, aí a crítica que eu faço, que às vezes me critica é essa, o orgânico não tem isso não, ele perde o selo, alguém denuncia, mas isso não acontece. Mas na outra, provavelmente, pode acontecer, não era para acontecer não. O tempo de carência, ele até não existe, né? Vai se vender o leite de toda forma, ele não vai perder 1.000 litros de leite diário por causa do vermífugo. As grandes indústrias hoje já estão fazendo muitos análises de resíduos, mas veja só, as grandes indústrias fazem. Por quê? Porque eles já estão de olho nesse mercado que praticamente é competitivo com o orgânico, entendeu? Olha. Deixa eu aproveitar aqui, colocar aqui uma coisa. A Nadiedia fez uma pergunta. Aline, eu vi que você levantou a mão, segura um pouquinho. Já a gente permite, você abre aqui o microfone, tudo isso que você quiser. Nadiedia, qual a relação e a importância da biodiversidade para a agricultura orgânica? No caso, obviamente, como influência na produção de leite, né? Acredito até que você acabou colocando isso, né, Irã? Total, porque, né, se você tem uma agricultura orgânica, obviamente esses animais irão, né, vai fazer parte do pastejo deles, vai influenciar diretamente. Né? A Aline Roberta, Aline, acho que a tua pergunta está aqui, você não quer abrir o microfone não, né? Essa aqui. As cooperativas de orgânicos seriam a saída, Irã? Com certeza. É isso que eu sempre falo. O Nordeste, ele que um pouco atrasou nessa questão de o Sul e Sudeste, eles avançaram um pouco mais. Porque se não existe política pública de incentivo, as saídas seriam associações e cooperativas. Por quê? Porque o próprio produtor se organizava, eles barateavam a questão de aquisição de insumos, eles fechavam o próprio ciclo, né? Vamos dizer, 20 ou 30 produtores, eles tentavam fechar o ciclo, e a partir do momento que você se organiza em cooperativa, é lei federal você ter um monte de isenção fiscal, e muitas pessoas não sabem. O Nordeste não acordou muito, porque já teve muita cooperativa antiga, e assim, não se foi administrada da maneira correta, e muitas pessoas ficaram desacreditadas. Mas é uma das únicas saídas quando a política pública não faz seu papel. Seria a organização vindo dos produtores. Aí, a partir do momento, até uma forma de você comprar o político. Ó, tem 30 famílias ali organizadas, ó, aí
a família, só vamos lhe ajudar quando você trouxer uma política de incentivo à venda de orgânico. Então, seria até uma forma de a gente fazer o inverso do que os políticos tentam fazer com a gente. Mas é uma das saídas, sem sombra de dúvida. A Kátia Santos, ela colocou aqui, né, em resumo, diante do comentário que ela colocou, que é importante incentivar os produtos de agricultura familiar. Isso que você falou, Kátia, aqui no chat é verdadeiro. Se a gente incentivar os pequenos, que são os grandes responsáveis pela produção de alimentos no Brasil, né? Se a gente for observar, é um volume considerável. Então, se a gente incentiva esse povo e os valoriza, né, a gente vai fortalecê-los muito mais. Até porque, né, Irã, Aguirre e os demais estão aqui, é diferente você consumir um produto dos pequenos. Tem outra história, tem outra pegada. Eu, enquanto consumidor, sinto essa diferença. Não, você, aí as pessoas às vezes, é mídia, né? Todo mundo vende mídia, mas eu tive uma bebê agora e a pediatra, ela disse que nem a minha esposa, no momento da gestação todinho, todos os produtos tinham que ser orgânicos. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa se percebe, mas ninguém faz nada. Não consuma, a gestante não pode consumir nenhum produto até o segundo mês pós-parto que não seja de origem orgânica. Então, não se vende uma propaganda dessa, ninguém se vê, mas que a coisa existe. E alguém sabe, mas é igual o mercado de fármaco, né? Ninguém pode brigar com esse povo. Brigar com esse povo é um problema. Brigar com um grande no Brasil é um negócio complicado. A Daniele Ribeiro, Daniele, isso que você está pedindo aqui, obviamente depois que a gente encerrar a gravação, eu posso até te dar alguma luz, alguma coisa, já que eu sou do curso de saneamento, eu sou professor do curso de saneamento, então a gente pode tirar alguma dúvida rapidinho, ou então você entra em contato comigo depois, eu repasso o contato do coordenador do curso, professor Cosmo, que aí a gente lhe informa direitinho sobre todas as questões. Nadiete Brito, quais são as práticas recomendadas para o manejo e a manutenção das pastagens, né? Qual a importância dos sistemas silvipastoris no sistema orgânico da produção de leite? Obrigado, Nadiete Brito, pela pergunta. As principais práticas, né? As principais pragas, eu já estou respondendo na frente, né, a pergunta dela. Seria principalmente a diversidade de pastagem, isso é a principal recomendação. Então, vou só dar um exemplo. Nós sabemos que o capim-bufo é uma das gramíneas mais adaptadas aqui ao clima semiárido, mas ela é muito susceptível ao ataque de lagarta. Então, a partir do momento que você só tem uma planta, você já está suscetível, aí você não pode usar nenhum inseticida. Então, primeira premissa da questão de pastagem é a diversidade. É você rotacionar a pastagem, é você ter no mínimo umas 3 gramíneas disponíveis, umas 3 leguminosas, porque quando um apresentar problema, você tem a solução. E os animais seus não ficam sem pastagem. Então, diversidade de pastagem e rotação, né? É lógico que você não vai fazer uma rotação de capim-bufo, né, que é um capim que, se bem manejado, dura aí 5, 6 anos, até 10. Mas que você tem uma diversidade de tipo de gramínea, né? E uma das alternativas também seria o sistema silvopastoril, né? O agro-silvopastoril, né? Já que é uma produção de leite orgânico, né? Porque você vai ter um conforto animal, né? Você já atinge uma premissa, você vai ter outro produto, você vai ter um sombreamento, você vai ter uma diversidade de fauna. Então, dentro da pergunta dela aí, você vai... as duas principais práticas na alimentação dos animais, a rotação de pastagem, a diversidade e o sistema silvopastoril, porque você tem um produto a mais e você aí fornece o bem-estar para os animais também, dentro do mesmo sistema.
Isso mesmo, Irã, muito bem. Fiquei feliz pelas tuas palavras aqui, pela palestra que você apresentou. Muitas perguntas, inclusive eu acho que foi a palestra que mais surgiu perguntas aí do que eu estava de frente com o Sol, com o professor Kennedy, até pela quantidade de público que tivemos hoje com a tua palestra. Fiquei muito satisfeito. Quem dera a gente tivesse esse bem comum, como na Europa já existe há centenas de anos. Temos uma história aí de 520 anos aí de população, entre exploração, entre Estado, vamos dizer assim, que esse bem comum fosse um produto orgânico, não só o leite, mas os frutos, as hortaliças, fosse as bebidas, enfim, um bem comum que não tivesse produtos como inseticidas, herbicidas, não tivesse produtos químicos que tivesse dentro da cadeia e levasse ao produto final. Mas esse bem comum, talvez, aí a gente encontre aí, talvez, para os nossos bisnetos, e olhe lá. Não é, Ira? O diferencial do europeu é que ele pode exigir porque ele consegue pagar, não é? A média financeira lá é outra, não é? Ele pode exigir, infelizmente a gente pode exigir, mas ele não pode pagar. Isso, é. E é um produto, é um país com uma extensão territorial imensa, com interesses capitais de se produzir produtos químicos, produtos que vai ao desencontro a esses produtos orgânicos. Não é impossível, mas é muito difícil, e o país, as instituições privadas e até políticas públicas governamentais deveriam abrir, esperamos que abram a cabeça para esses tipos de produtos e que valorize mais, até pela essa pesquisa que fiz assim, valorize mais, principalmente pela saúde, que está relacionada à nutrição, está relacionada a problemas cardíacos, problemas de consumo de gordura, consumo de produtos que levem a ter problemas de saúde. Pois bem, se não tem mais perguntas, eu agradeço ao professor Irã Torquato, professor Irã, que é do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Fico feliz, sou suspeito a dizer pela felicidade que eu tenho de ver aqui Irã Torquato, um rapaz que me inspirou bastante. Hoje gosto muito da parte de tecnologia de leite e seus derivados, porque ele também me incentivou bastante, desde como estudante, ele foi sempre um estimulador, chegou lá, já na sala de aula, já estimulando sobre a bovinocultura de leite, as tecnologias de leite e seus derivados. Já há 15 anos atrás, a gente já se conversava sobre boi orgânico, já se falava sobre leite orgânico, e fico muito feliz por esse professor Irã Torquato ter estimulado muita gente, me estimulou a ser o que hoje, talvez aí, estou em Afogados da Ingazeira, talvez não, também é uma parcela aí do Irã Torquato está aqui em Afogados da Ingazeira também. Muito obrigado, Irã, por essa palestra, por essas palavras. Não é uma coisa que é impossível, mas a gente tem que caminhar ainda muito tempo aí, talvez, para conseguir uma proporção que tem aí a França, que tem a Alemanha, que tem a Noruega aí, a Dinamarca, que você falou, se eu não me engano, né? Isso. E em relação aos produtos orgânicos. Kennedy, também eu quero te agradecer pela tua participação, pela participação de todos, tem alguns professores aqui também contemplando essa palestra, alguns alunos meus também, e um abraço a todos e uma boa noite. Kennedy, está contigo. É isso aí, mais uma... Oi, Irã, pelo amor de Deus. Não, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, tomando a sua palavra aqui, Kennedy. Agradecer mais uma vez ao Aguis, obrigado aí por ter sido um grande incentivador, né? Espero que eu continue incentivando essa garotada nova.
Agradecer a presença de todos, ao Aguis pelo convite especial ao IFPE Campos Afogados, ao professor Kennedy, né? Esse homem é um locutor de primeira. A presença aqui do meu grande amigo professor Kleber, lá do Campo Santa Maria da Boa Vista, professor Kedes, que teve aí uma ótima palestra também, eu estive assistindo. Agradecer a todos aqui pelas felicitações da palestra. Tem o Romildo aqui, disse que é quase conterrâneo meu. Agradecer a todos aí, né, por estar esse momento, é um momento difícil, né, que a gente está passando, mas que a tecnologia tem suas contraposições, mas tem os bens, né, foi quem não deixa as pessoas se afastarem, né. Então, fico muito grato por esse convite e agradecer a todos, em especial aí a Guiz, um grande amigo aí, e Kedes, que foi amigo de sala, professor Kleber, Kennedy, agora que eu já estou conhecendo, quem sabe no próximo ano esse evento não seja ao vivo, talvez eu vá pelo menos ser ouvinte lá, né? Como... Viu? Afogado da Engazeira, como eu, né, resido aqui na cidade agora, Afogado da Engazeira está sempre de braços abertos para receber todos aqueles que aqui chegam. E vocês aí do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aquele abraço, Floresta, Bimirim, tudo o restante do nosso estado, aquele abraço aos colegas de outros institutos federais do Brasil que estão com a gente, nosso muito obrigado, nosso carinho e respeito. Amanhã tem mais, né, Aguirres? Temos mais, o evento ainda continua até amanhã à noite, temos minicursos, temos um minicurso sobre análise do leite, então é bem bacana, com o professor João, lá do Universidade Federal da Paraíba, o Campus Bananeiras. É muito legal, gente, sobre análise de leite na plataforma. Muito bacana mesmo. É isso aí, minha gente. Um abraço grande para vocês. Para você que está me acompanhando no YouTube, se você chegou aqui no canal do Campus Afogados da Engazeira, curtiu esse conteúdo, chega aqui embaixo, clica no joinha, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho aí para ativar todas as notificações, tá bom? Jornagro hoje acabou, mas amanhã tem mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.